E eu fui assistir o musical Wonka com o Timothée Chalamet, que conta aí as origens do personagem Willy Wonka, o dono da fantástica fábrica de chocolate, que entrou aí para a cultura pop graças aos filmes da década de 70, Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate, e também Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, lançado em 2005 e dirigido aí pelo Tim Burton. Então eu fui lá com muita expectativa assistir esse musical Wonka. Se você, como eu, cresceu aí na década de 90, essa versão clássica de 1971, graças às eternas reprises aí no SBT, principalmente, da Fantástica Fábrica de Chocolate, essa foi a versão com a qual eu cresci, né? E outras crianças cresceram aí com a versão do Tim Burton de 2005. Eu assisti as duas versões. Eu confesso que eu gosto de algumas coisas de uma versão, prefiro outras coisas, mas com relação ao personagem Willy Wonka, realmente eu achei o personagem da década de 70 aí muito icônica, então fiquei super animada que esse musical Wonka ia ser ligado então com essa interpretação clássica de 1971. Mas a sensação que eu tive assistindo o musical Wonka é que ele é muito parecido, tanto na construção do personagem, quanto em construção de filme e roteiro, com o personagem de Mary Poppins, especialmente a sequência O Retorno de Mary Poppins, que saiu em 2018 e teve a Emily Blunt no papel da babá mais famosa de todos os tempos. Sério, gente, ainda por cima, os dois atores, o Timothée Chalamet e a Emily Blunt, são muito parecidos. As canções ao longo do filme são no mesmo estilo apresentado em O Retorno de Mary Poppins. O timing das canções, ou seja, a maneira como as canções entram aí no meio da narrativa do filme, o visual colorido dos dois filmes, as cenas surreais como pessoas voando aí em balões, os coadjuvantes ao redor sempre num clima animado aí, que vai entrando rapidamente no clima e mostrando pra gente que aquele é sim um mundo de fantasia. Eu achei o musical Wonka muito mais infantil do que as duas versões cinematográficas de A Fantástica Fábrica de Chocolate, que tinham esse lado mais sombrio. Tanto a versão da década de 70, eu já comento porque ela também é sombria, quanto, é claro, a característica direção de Tim Burton, né, com seus aspectos mais obscuros. Então, o Wonka, o musical desse ano de 2023, ele é muito mais infantil, é muito mais alegre, muito mais divertido. Eu confesso que eu tinha um pouco de medo dessa versão de 1971 e eu já vou contar pra vocês por quê. Mas primeiro eu quero responder a pergunta: será que essa versão de Wonka, ele se liga bem ao personagem vivido pelo Gene Wilder? Será que ele conta mesmo essas origens? Será que ele explica? Pô, eu já vou adiantar pra vocês que, na minha opinião, não. Ficou parecendo, na verdade, personagens bem diferentes. Eu acho que o que ficou bem parecido foi a caracterização. Vocês vão notar que realmente o Timothée Chalamet, ele está com a caracterização praticamente idêntica ao do personagem vivido pelo Gene Wilder em 1971. Então, os atores até se parecem, né? O tom de pele, tom de cabelo, os olhos claros. Então, isso realmente ficou muito parecido. Mas o Wonka, o musical de 2023, tem aí um grande mérito e tem a ver com o livro A Fantástica Fábrica de Chocolate, porque o Willy Wonka, criado pelo Roald Dahl, ele é muito diferente das duas versões cinematográficas, tanto a de 1971 quanto a de 2005. Inclusive, o Roald Dahl, que estava aí envolvido no roteiro de Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate, ele não gostou da escolha do Gene Wilder para viver Willy Wonka. Ele achava que não tinha absolutamente nada a ver com o que ele tinha escrito, então essa é uma opinião de Roald Dahl. E de fato, gente, não tem muita relação, embora tenha ficado aí super imortalizada com essa interpretação. A interpretação do Gene Wilder enquanto ator é fantástica. Eu acho que é para isso que os atores servem, às vezes até para transcender aí, para realmente dar vida, dar uma vida nova ao personagem. Mas como a gente está falando da adaptação de um livro, eu preciso falar para vocês que o Wonka de 2023 é muito mais fiel ao Willy Wonka criado, então, pelo autor da Fantástica Fábrica de Chocolate. Ele realmente se parece com aquilo que a gente lê lá quando a gente está com o livro na mão, quando a gente lê a história que foi criada. No livro, Roald Dahl descreve o Sr. Willy Wonka como um sujeito bem mais alegre que qualquer uma das versões anteriores do cinema. O Sr. Willy Wonka era um homenzinho incrível, seus olhos eram incrivelmente brilhantes,
pareciam estar o tempo todo faiscando e cintilando para as pessoas. De fato, todo o rosto dele era iluminado de alegria e felicidade. E como parecia inteligente, era rápido, decidido, cheio de vida. Começou a fazer movimentos rápidos com a cabeça, balançando-a de um lado para o outro, observando tudo com aqueles olhinhos brilhantes. Com aqueles movimentos rápidos, parecia um esquilo, um daqueles velhos esquilos rápidos do parque. Essa então é a parte do livro que Willy Wonka finalmente aparece. Ele está sumido aí há 10 anos e ele vai recepcionar as 5 crianças sortudas que acharam os bilhetes dourados e vão então fazer um tour pela fantástica fábrica de chocolate. E nesse momento no livro, Willy Wonka é um cara super animado, um senhor, na verdade, muito alegre, que vai aí apertar a mão de cada uma das crianças e falar com elas e se interessar. Enfim, ele é um homenzinho muito animado, ao contrário das versões aí que nós temos. Claro, a versão de 1971 comparada com a versão de 2005, a gente vê que o Willy Wonka é um pouco mais animado, afinal de contas o Johnny Depp fez uma versão do Sr. Wonka muito mais sinistra, muito mais esquisita, retraída, misteriosa, bizarra, eu diria. É claro, eu gostava muito do Johnny Depp, eu gosto muito das atuações dele, mas particularmente no Willy Wonka eu acho que deu uma pesada, eu acho que ficou ainda mais diferente da expectativa que a gente tem no livro. É claro, o filme não necessariamente tem que copiar tudinho ali, eu acho que faz parte de uma nova criação, que é o caso de um filme. Ele não precisa ser tão fiel assim. Muitas vezes no filme algumas coisas funcionam mais. E, gente, o Tim Burton é um diretor super autoral. E ele ali tinha o Johnny Depp como a extensão da sua alma, digamos assim. Então ele fez uma versão que ele acreditava que era uma releitura legal para a Fantástica Fábrica. E, na verdade, a versão de 2005, ela é mais fiel ao livro com relação a o enredo, sabe? Os principais acontecimentos, quase todos na íntegra da Fantástica Fábrica, estão na versão de 2005. E na versão de 1971 a gente já vai ter algumas mudanças, algumas delas porque, enfim, era um filme que era mais difícil de ser filmado por conta de efeitos especiais, que na época a gente não tinha acesso, como depois de 30 anos aí, o Tim Burton já pôde fazer algumas mudanças e adaptar mais o que estava no livro sem que isso ficasse tão caro e tão difícil assim de ser feito, né? Mas a mudança mesmo é como o personagem de Willy Wonka foi retratado nas duas versões do cinema. Assim, eu achei o Wonka musical, a interpretação do Timothée Chalamet muito divertida, eu gostei muito, assim, é bem alegre, mas é que não tem tanto a ver realmente com aquela interpretação clássica. Como eu falei pra vocês, ele tá fiel à personalidade aí criada pelo Roald Dahl, mas tem uma questão que eu gostaria de falar pra vocês com relação ao livro, é que eu achei que toda essa história inventada pro musical, toda a maneira como ele vai se tornar esse grande chocolateiro que depois vai abrir a fantástica fábrica de chocolate, essa história que eles criaram, talvez também não tenha muito a ver pra gente acreditar que esse foi o começo do Willy Wonka aí no livro A Fantástica Fábrica de Chocolate. Na versão de 1971, Willy Wonka é muito mais sem noção. Ele assiste aquelas crianças meio que sumirem da Fantástica Fábrica, não se importa muito, ele tem esse aspecto mais irresponsável, cínico e misterioso. Police, murder. Muito medo desse filme porque nessa versão não é explicado o que acontece com as crianças que vão visitar a fábrica à medida que elas vão sumindo. Eu não sei se vocês lembram aí do filme ou na leitura do livro de Roald Dahl, mas enquanto visitam, essas 5 crianças vão tendo comportamentos bem mal educados e de certa forma elas quebram regras e limites. E por isso elas vão sendo meio que sugadas, elas somem aí no meio da fantástica fábrica de chocolate. E no caso da versão de 1971, não é explicado o que acontece depois. O Willy Wonka fala que elas vão ficar bem, mas a gente não tem um final, a gente não sabe o que acontece com elas no final. Já na versão de Tim Burton e também no livro, nós vemos depois que essas crianças que sumiram, elas saem vivas da fábrica. Ufa, elas aparecem ali no final sãs e salvas. Bom, sãs na medida do possível. Mas na versão de Wilder, isso não é explicado no final, o que torna tudo muito mais surreal.
E é por isso que eu tinha muito medo dessa versão clássica de 1971, porque eu assistia e eu ficava meio que esperando que no final alguma coisa explicasse. Afinal de contas, uma criança era sugada por um tubo, a outra caía num rio de chocolate. As crianças simplesmente desapareciam e não era explicado. A impressão que eu tinha enquanto criança é que aquelas crianças tinham morrido dentro da Fantástica Fábrica. E o Willy Wonka não tinha feito nada, pelo contrário, ele tinha uma atitude um tanto quanto sombria, o que tornava o filme, é claro, muito mais interessante. Eu ficava muito curiosa, eu tinha medo, mas ao mesmo tempo isso me instigava aí a assistir toda vez que tinha reprise da Fantástica Fábrica de Chocolate. E esse aspecto é fiel ao livro, embora a personalidade tenha sido interpretada de maneira bem diferente, tanto pelo Gene Wilder quanto pelo Johnny Depp. Isso realmente acontece no livro, tá? As crianças vão sumindo, mas como eu falei pra vocês, lá no final o Roald Dahl explica que as crianças saíram sãs e salvas. Mas eu acho que faltou, na verdade, no musical Wonka, foi ter uma ligação muito mais forte com esse espírito aí do Willy Wonka, que foi retratada no filme e que de qualquer forma também aparece no livro. O que a gente vê no Wonka de 2023 é um cara super alegre e super ingênuo, que não vai ter esse traço sombrio, pelo menos não de uma maneira muito evidente, né, ali nas atitudes dele ao longo do filme. Então eu acho que isso realmente faltou. E com relação ao roteiro, o musical Wonka tem uma outra questão que eu acho que ficou super diferente de tanto das versões do filme, mas também com a versão do livro. É que aquilo que ele imaginou ali pro começo, então o Wonka vai ser retratado como um chocolateiro muito pobre, ele vai chegar na cidade grande, ele quer achar o sonho dele. E o que acontece? Existem 3 grandes empresários do ramo do chocolate que funcionam aí como um cartel, eles têm um monopólio e eles querem literalmente acabar com o Wonka para não ter mais concorrência. Então o filme todo a gente fica torcendo pelo Willy Wonka, a gente quer que ele se torne o maior chocolateiro do mundo, a gente já sabe que ele é o incrível criador e dono da Fantástica Fábrica de Chocolate, então a gente sabe onde ele pode chegar. Mas o que fica um pouco complicado da gente juntar aí essas duas histórias é que no Wonka ele é apresentado como um cara muito pobre e que vai enfrentar como os vilões esses grandes aí empresários do chocolate. Só que quando ele monta a Fantástica Fábrica de Chocolate, ele é o grande chocolateiro, ele tem essa empresa e tem um detalhe, ele também não quer e não gosta da concorrência. Não sei se vocês lembram, mas todo o mote da Fantástica Fábrica é que o Willy Wonka ele está trancado na própria fábrica há mais de 10 anos. O que aconteceu foi o seguinte, ele já tinha essa fantástica fábrica de chocolate, só que muitos espiões queriam as receitas secretas dos chocolates incríveis da fábrica Wonka. Então eles ficavam ali se infiltrando como trabalhadores, tudo para roubar as receitas. Então o Wonka entra numa super crise e ele resolve despedir todos os trabalhadores da fábrica e fecha completamente os portões e ninguém sabe o que vai acontecer. Só que enquanto isso, o Willy Wonka na verdade vai pegar os icônicos Oompa Loompas. Aliás, os próprios Oompa Loompas dariam um vídeo inteiro, gente, porque assim, a versão dos filmes e a versão do livro, o próprio Roald Dahl teve que editar toda a origem dos Oompa Loompas, que na versão do livro original eles eram pigmeus africanos. Então até o filme da década de 70 sair, a gente tinha o livro de Roald Dahl retratando os Oompa Loompas como esses pigmeus africanos, então eles tinham a pele negra. E o Willy Wonka ia lá na selva africana e meio que capturava de certa forma, porque trazia esses Oompa Loompas em caixotes, inclusive. Os diretores e produtores vetaram essa ideia dos Oompa Loompas africanos. Não dava para filmar isso, a gente já tinha tido todo o contexto de direitos civis da população negra nos Estados Unidos. Embora o Roald Dahl fale que não era uma visão racista que ele tinha ali ao escrever a história daquele jeito, ficou bastante pejorativa. E aí então no filme os diretores e os produtores acertadamente resolveram reinventar a origem dos Oompa Loompas. Não dava para fazer dessa maneira como estava no livro de Roald Dahl, que era assim que tinha, gente, no livro. Se você fosse na livraria na época do filme, era essa versão dos Oompa Loompas que você iria encontrar. E aí o filme mudou e criou esse visual aí inesquecível dos anõezinhos com a pele laranja e o cabelo verde. O Roald Dahl então resolveu reescrever toda a origem dos Oompa Loompas.
mudou o tom da pele dele. Então, na década de 70, o Roald Dahl mudou e a gente já vai ter aí uns Oompa Loompa. Eles já têm a pele clara, então não tem nada a ver com os pigmeus aí de pele negra, como ele tinha imaginado lá no início. Então, a gente vai ter uma mudança bem grande nessa versão dos Oompa Loompas. Então, o Willy Wonka resolve que ele vai chamar esses Oompa Loompas para serem os trabalhadores da fábrica de chocolate. Então o Willy Wonka chama esses Oompa Loompas para serem aí os trabalhadores da sua fantástica fábrica, de tal medo ele tinha de que as suas receitas fossem roubadas. E aí, olhando para o musical de 2023, a gente realmente não consegue juntar essas duas histórias, porque a gente é apresentado esse ano no musical a uma origem do Willy Wonka muito simples, muito pobre, ele fugindo aí desses 3 vilões terríveis que tentam destruir, que tentam expulsar, que tentam acabar com a vida dele. Tudo porque esses 3 vilões aí do cartel do chocolate não querem concorrência de jeito nenhum, eles querem o lucro só pra eles. Então a gente vê essa obsessão, vê o Willy Wonka pobre, com seus amigos também pobres, tentando se livrar disso, tentando achar o seu lugar no mundo. E depois a gente vai ver, conforme está descrito no livro e também foi retratado nos filmes, que ele vai se tornar o grande dono da fábrica de chocolate e que ele também vai passar por uma grande crise por não querer concorrência. Então fica uma coisa meio assim, você passa o musical o tempo inteiro tendo pena do Willy Wonka, mas a gente não consegue perceber, puxa, mas o que será que fez ele ficar depois daquele jeito? Será que a gente vai precisar de uma nova história para contar e para que possa explicar pra gente por que isso acontece? Mas enfim, no final das contas eu achei o Wonka de 2023 um filme super divertido. Ele traz uma coisa super legal que também vem de uma outra época, que é colocar um protagonista adulto para contracenar com uma criança super carismática, que no caso de 2023 é a personagem Noodle, é uma órfã, ela é super inteligente, super esperta. E a dinâmica do Wonka com a Noodle no filme é muito legal de assistir. Então é um filme super infantil, super pra cima mesmo. E é muito diferente do clima do que a gente está acostumado ao que é a história da fantástica fábrica de chocolate. Porque tanto nos filmes quanto no livro é uma história mais estranha mesmo. Essas crianças, elas são punidas, elas vão passeando por essa fantástica fábrica, elas somem. E depois o Charlie aí fica sozinho com o Willy Wonka. Enfim, eu achei que ficou divertido, mas faltou aí uma conexão maior com a história. Fica então a atuação do Wonka da versão de 2023, que tem um espírito aí muito semelhante ao do livro, então por isso que eu acho que vale muito a pena, mas ainda fico com a versão criada pelo Roald Dahl, com toda a sua excentricidade aí, na fantástica fábrica de chocolate. E depois eu quero fazer um vídeo contando aí a verdadeira história do Willy Wonka, que aliás tem inclusive uma continuação, que é Charlie, o elevador de vidro. Então a gente vai ter ali toda a história da fantástica fábrica de chocolate e tem uma sequência, que é uma sequência literária aí praticamente esquecida, ninguém nunca filmou muito, ninguém nunca falou sobre, mas o interessante, gente, é que o livro A Fantástica Fábrica de Chocolate, ele sempre foi um sucesso de vendas assim, estrondoso. E o filme de 1971, ele não foi um sucesso, em parte também pela distribuição ali do estúdio cinematográfico que produziu A Fantástica Fábrica. Eles não tinham uma boa distribuição. O filme se pagou, mas ele se tornou um clássico mesmo quando ele passou para a televisão, quando ele passou para a fita VHS. Aí sim, ele virou um sucesso. Isso é muito comum com os filmes antigos. O Mágico de Oz, por exemplo, passou pelo mesmo processo de no cinema não conseguir se pagar tão bem. Claro, gente, a gente tá falando de uma época que não tinha VHS, então ou era o cinema ou era nada. Mas enfim, como o cinema, o Wonka de 2023 funciona muito bem. E é isso, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever em Onde Vivem os Livros. Nós temos muitas novidades, muitos vídeos novos aí vindo em 2024, então se inscreva, curta, me diga aí o que você achou de Wonka, diferenças entre livros e filmes. Eu quero trazer mais sobre o Willy Wonka, mais sobre a Fantástica Fábrica e Roald Dahl, então não deixe de se inscrever e acompanhar aqui Onde Vivem os Livros. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!